e, portanto, temos de encontrar um outro pastor. Como os irmãos sabem, há várias congregações onde isto não é problema. Há uma hierarquia que se impõe e que coloca um pastor numa igreja. Não é assim connosco. Nós, como batistas, o pastor é apenas um servo que tem mais a responsabilidade de pastorear a igreja. E é um servo que é escolhido dentro da igreja. Portanto, nós teremos agora a oportunidade de escolher, em 95 anos, o 5º pastor da nossa igreja. É, de facto, uma coisa rara, creio eu, que uma igreja com tanta idade tenha tido tão poucos pastores. Isto quer dizer duas coisas. Que o Senhor tem sido connosco e nos tem permitido manter uma grande estabilidade na igreja. Eu peço desculpa, mas hoje acordei com um bocadinho mais de tosse do que costume e vou ter de interromper muitas vezes o que estou a dizer para tossir um bocadinho. Há muitos textos na Bíblia sobre a escolha de alguém para o pastorado. Os mais clássicos estão em Tito e em Timóteo. E nós vamos utilizar a carta que Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo, a sua primeira carta, desculpem, no capítulo 3, versículos 1 a 7. Desculpem, mas os olhos já não são aquilo que eram, e portanto. Diz assim a palavra do Senhor. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da Igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Todos nós já lemos esta passagem muitas vezes. Já foram feitas brilhantes pregações sobre esta passagem. Não é isso que vamos ter hoje. Como disse, é apenas um estudo bíblico para nos tentar ajudar a utilizar os critérios mais corretos para a escolha de um pastor para esta igreja. Só um pequeno à parte, antes de começarmos o estudo bíblico propriamente dito, eu creio que não devemos ser nós a escolher o pastor para esta igreja. Creio que Deus já tem um pastor escolhido para esta igreja. E devemos ser nós aqueles que têm o bom senso e a sabedoria de escutar Deus para que possa ser nomeada a pessoa que Deus escolheu e não aqueles que nós pretendemos. Vejamos então a passagem. Logo no princípio, no primeiro versículo, Paulo refere uma palavra que deixa a muitos de nós desconfortáveis. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. E continua. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Ora, nós estamos habituados a ouvir bispo em relação a uma hierarquia da Igreja Católica. Algo com que muitos de nós não estão confortáveis. Episcopado está relacionado também com o bispo. Pensamos nós. E está. E já agora ainda vou acrescentar outra palavra que também está no mesmo contexto. Diocese. Que é aquela área porque o bispo é responsável. Mas se formos procurar na história, a diocese de facto era uma das áreas de administração das cidades gregas e o episcopo era o responsável por essa área. Portanto, é uma tradição já muito antiga de o bispo ser de facto o responsável por uma determinada região. E foi utilizado no Novo Testamento, bispo, como o pastor que era responsável por uma determinada área.
Nós temos de recordar que as igrejas antigas ficavam em cidades muito mais pequenas do que as nossas e, portanto, tinham geralmente uma área de abrangência maior. Não havia cidades com 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, muito menos milhões de pessoas. Roma, que seria a maior cidade do Império, tinha, nestes tempos, cerca de 30 mil habitantes. Agora é uma pequena cidade. Portanto, muitas vezes havia apenas uma igreja em cada cidade. Ao pastor dessa igreja era então chamado o bispo. As características então desse bispo, desse pastor, seriam ser irrepreensível. Irrepreensível toda a gente sabe o que é. Não pode ser repreendido. Não tem motivo para ser repreendido. Portanto, nós temos um pastor perfeito. Excelente. Só que é só um pastor perfeito que é o nosso Senhor. Só Jesus é perfeito, mas ninguém é perfeito. Então o que é que quer dizer este irrepreensível? É que ele não pode ser repreendido porque ele é o primeiro a aceitar os seus erros, a confessá-los e a pedir perdão por eles. Isso é que o torna irrepreensível. Nós só podemos repreender uma pessoa que efetivamente não reconhece que errou. Um pastor erra porque é humano. E quando erra, terá de reconhecer que errou e terá de se dirigir a quem errou e fazer a sua declaração de arrependimento. Logo a seguir vem marido de uma mulher. Também é simples, marido de uma mulher. Quer dizer que não pode ser polígamo. Se bem que o Império Romano em si não fosse polígamo, havia diversas culturas dentro desse Império onde a poligamia era geral, totalmente aceita. Paulo certamente está a dizer que a poligamia não é aceitável, mas também está a dizer mais duas coisas. Uma é que só deve ter mesmo uma mulher. Portanto, casar, divorciar, não está previsto aqui. Uma coisa é ficar viúvo, casar segunda vez, no Senhor, como diz 1 Coríntios 7, e então tem todo o direito de fazer. Estar casado, e reparem, eu estou a dizer isto como pastor. Nós estamos a falar de pessoas que não eram crentes e que se divorciaram e depois casaram novamente. Isso aí é uma questão à parte. Mas como pastor, ele não se deverá divorciar e casar segunda vez. Já o divórcio é abominável a Deus, está escrito. Não é? Mas há motivos em que até Jesus admitiu que seria admissível, seria aceitável o divórcio. Mas isso não implica um segundo casamento. Isto vai contrariar um pouquinho o que eu vou dizer a seguir, porque quando Paulo diz marido de uma mulher, e o Paulo diz tantas coisas de mal sobre as mulheres, e é considerado misógino pelas feministas mais radicais, ele insiste que deve ser marido de uma mulher. Isso quer dizer outra coisa que às vezes nós nos esquecemos. O pastor deve ser casado. Normalmente esta é uma parte que passa um bocadinho ao lado. Mas se nós podemos recordar Gênesis 2,18. Depois de tudo ter criado, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. O homem que não deve estar só não é só o homem civil, o homem leigo. Também o pastor não deve estar só. Deve ter uma coadjutora que o ajude no seu trabalho. Portanto, para um pastor, na minha perspectiva e de acordo com aquilo que eu leio dos textos bíblicos, é importante que seja casado. Deve ser vigilante. Vigilante não propriamente no sentido de estar do alto de uma torre a vigiar a cidade, mas estar cuidadosamente atento a tudo aquilo que se passa com a sua igreja. Ele tem de perceber as pequenas alterações que existem, as pequenas mudanças de humor, as pequenas necessidades daqueles irmãos que têm mais dificuldade em manifestar os seus problemas, e tem ainda de ser muito diligente na solução desses problemas. Isso é um pastor vigilante. A seguir vem o sóbrio. Nós muitas vezes associamos a sobriedade apenas ao álcool, mas isso vem mais para a frente. Neste caso, a sobriedade quer dizer moderação.
quer dizer frugalidade, simplicidade. Um pastor não deve ser necessariamente um ator, alguém que dá espetáculo na pregação, que se movimenta de uma maneira que chama a atenção. Eu volto a recordar, entre nós, o pastor é um servo entre os servos. Não é apenas uma palavra que é dita e depois ele cuidadosamente põe-se em cima de um pálio e está acima de todos os outros servos. Não é isso. O pastor é um servo connosco que tem um pequeno problema que nós não temos. Que é, quando estivermos perante o nosso Senhor, Ele vai perguntar a cada um de nós o que nós fizemos. O que nós fizemos com os dons que Deus nos deu, aquilo que nós fizemos com as nossas responsabilidades como crentes. Mas ao pastor, depois de perguntar isso tudo, ainda vai perguntar outra coisa. E o que fizeste com a minha igreja? E o que fizeste com os membros da minha igreja? Pensando nisto um bocadinho, eu acho que é entre o assustador e o terrível. Portanto, esta responsabilidade é, sem dúvida, uma responsabilidade mais do nosso pastor. Continuando nas palavras, honesto. Honesto é aquele que não rouba. Sim, senhor. Mas não chega a isso. Deve ser honesto em tudo. Não é apenas a pessoa que retira algo ao outro, é aquela pessoa que conscientemente mente, falta a verdade, como se diz agora. É engraçado que nestes tempos já não se fala em mentir, mas dizem-se inverdades. Não sei o que é isso. Lamento imenso, mas há a verdade e há a mentira. Eu sei que isto é muito manicaísta, é dividir as coisas em preto e branco e agora são todos cinzentos. Mas aquilo que eu leio na Bíblia é que os cinzentos não estão previstos. Portanto, há uma coisa que é boa, que é aquilo que Deus recomenda, aquilo que Deus ensina, e há uma coisa que é má, que é afastar-nos da vontade de Deus. Não precisamos de fazer o mal. Não fazer o bem já é mau. Ainda hospitaleiro. Naquele tempo havia pouquíssimas hospedarias. A maior parte das vezes as pessoas, quando viajavam, tinham de ficar com conhecidos, ou pura e simplesmente, como aconteceu, e temos isso em muitas passagens do Velho Testamento, em desconhecidos que os viam na praça da cidade sozinhos e os convidavam a pernoitar em sua casa. Agora, pela graça de Deus, já temos muitos sítios onde podemos ficar com conforto e sem perturbar a vida familiar, seja de quem for. Aliás, também, o preço das casas levou a que aquilo que antigamente existia, que era quartos para toda a família e um quarto das visitas, os mais velhos da minha idade e mais velhos ainda, podem-se recordar que nas casas antigas dos seus avós havia o chamado quarto das visitas, que estava mesmo reservado para as pessoas que iam visitar aquela família. E que normalmente era um quarto dos melhores, se não o melhor da casa. Neste caso, quando falo em hospitaleiro, não é propriamente só ser hospedeiro. É demonstrar hospitalidade, capacidade de acolher, receber as pessoas, recebê-las o melhor possível, para que as pessoas se sintam confortáveis com ele. Apto para ensinar. Esta parte, para mim, esta frase é uma das complicadas. É natural que o pastor tenha de estar apto a ensinar. Isso quer dizer estudar. Mas nem toda a gente que estuda está apto a ensinar. E depois temos uma coisa que às vezes nos esquecemos, que é a bênção de Deus. Eu recordo que Pedro pregou no Pentecostes e se converteram milhares de pessoas. E, entretanto, o Sinédrio, reunido, ficou muito admirado, porque, sabendo que eram homens sem letras e indoutos, ou seja, que não tinham estudado, conseguiam dizer coisas maravilhosas e levar as pessoas atrás de si. Depois temos outro exemplo, o exemplo de Paulo, um homem que toda a vida estudou para ser rabi, um estudioso das Santas Escrituras, que estudou com os maiores sábios do seu tempo, que também foi um excelente mestre e ensinador. Deus pode usar qualquer um de nós para esse efeito, mas é fundamental que o pastor tenha um bom conhecimento das Escrituras
e como também está escrito, maneje bem a palavra da verdade. Não é preciso que ele saiba citar muitos filósofos, muitos historiadores, é preciso que ele saiba citar a Bíblia e saiba aplicá-la. Este ensino, muitas vezes, é inútil. O ensino teológico, repare, vamos recuar um bocadinho, 1000 e tal anos, mais, e vamos chegar a uma família sacerdotal. A família de Eli, que acolheu o futuro profeta Samuel. Eli tinha 2 filhos. Eram levitas. Eram da família sacerdotal. Foram toda a sua vida preparados para ser sacerdotes. Contudo, eram maus. Nós podemos encontrar em 1 Samuel 2, não vamos ler a passagem toda, que não há necessidade disso. 1 Samuel 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Não conheciam. Filhos do pastor, de um sacerdote, de então não conhecer o Senhor. É impossível. Não conhecer não é não ter conhecimento do que existe Deus. Era não o terem aceito. Não o reconhecer como Senhor. E depois, no versículo 17. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Para 2 jovens que tinham todos os estudos necessários, tinham toda a preparação, tinham um bom ambiente familiar, tinham tudo, e, no entanto, perderam-se. Não só se perderam, como foram um mau exemplo. Portanto, o ensino bíblico é fundamental, mas não é garantia de nada. Nós não temos gerações de pastores. Pode acontecer, e todos nós conhecemos casos, de um pastor que tem um filho que também é pastor, que tem um filho, portanto, neto do primeiro que também é pastor, e isso para a glória de Deus. Com imenso sucesso, com imensos resultados e com fidelidade. Mas também todos conhecemos, infelizmente, pastores que têm filhos que foram educados na palavra, que foram educados na igreja, e que depois abandonaram. E alguns não só abandonaram, rejeitaram na mesma e voltaram-se contra a igreja. Tudo isto pode acontecer. Portanto, basicamente o que eu quero defender é que não há garantias. A única garantia é que nos pode ser dada pelo nosso Senhor e Salvador, de que Ele vai escolher bem. Se nós formos escolher pelos critérios humanos, vai ser muito mais complicado. E provavelmente não vamos chegar a lado nenhum. Assim, lá está a questão. Não dada ao vinho. Já falamos um bocadinho, eu disse que seria depois. Não dada ao vinho quer dizer o quê? Não quer dizer que vai ser abstémio, por simplesmente. Aliás, o próprio Paulo, logo à frente, em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 23, dá um conselho médico da altura a Timóteo, que é: não bebas só água, junta-lhe um bocadinho de vinho por causa dos teus problemas. Para aquelas pessoas que consideram que o vinho não deve estar presente na mesa de qualquer crente, eu só tenho uma pergunta, que é: como é que é a ceia? Não é como é que agora as igrejas fazem a ceia. Como é que fizeram naquele tempo? Como é que o Senhor Jesus fez? Pegou no pão, partiu e deu. E a seguir pegou na taça de vinho e disse: bebei dele. Não me parece de maneira nenhuma que o vinho seja excluído. No entanto, não deve ser dado ao vinho. Porquê? Todos nós conhecemos os efeitos do álcool. Uma pessoa que é dada a beber um bocadinho mais vai ser certamente, numa fase inicial, uma pessoa muito bem disposta. Depois vai dizer uma série de barbaridades. Depois vai ter um comportamento violento. E finalmente vai cair na degradação. Isto pode ser só numa noite. Não é preciso ser ao longo dos anos. Depende tudo da quantidade de álcool. Isto não pode acontecer com um pastor. Não nos podemos esquecer, como disse também Paulo, ser o exemplo dos fiéis. O pastor deve ser um exemplo. Para maus exemplos já temos que ser. Não espancador. Isto nem faria sentido quase agora. Violência doméstica é um crime.
Há 2000 anos, irmãos, o direito romano conhecia uma coisa que era o direito de pater familiae. O pai de família, assim chamado, tinha vários direitos sobre toda a sua família, a sua casa. A sua família eram os familiares diretos, eram os servos, não os escravos, os servos livres que os havia, e os escravos. Não tinham os direitos todos como agora dizem. Por exemplo, um senhor não tinha direito de vida e de morte sobre o seu escravo. Eu sei que os filmes mostram isso, mas os filmes normalmente apelam mais à ignorância do que propriamente ao conhecimento. Contudo, tinha direito de vida e de morte em determinadas circunstâncias sobre qualquer elemento da sua família, incluindo os filhos e a mulher. E um direito que ninguém discutia era o direito de castigar espancando a pessoa. E voltamos ao mesmo. E mesmo com as celebradas matronas romanas, que eram as senhoras da sua casa, mas podiam ser espancadas legitimamente pelo seu marido se cometessem alguns erros, que estavam tipificados, aliás, no direito romano. Paulo acha que isto não é aceitável. E muito bem. Para todos aqueles que acham que o Evangelho está ultrapassado, é retrógrado, eu lembro só que isto demoramos 2000 anos a chegar aqui e que ainda há 100 anos, no direito português, um marido tinha direito de morte sobre a sua esposa se apanhasse em flagrante delito de adultério. Ele seria levado a tribunal, seria condenado, seria julgado, e seria absolvido com base no seu direito de reparar a morte. Estamos a falar 100 anos atrás, não estamos a falar de 500, 600 ou 1000. Mas já há 2000 anos, Paulo dizia que havia limites para tudo, nomeadamente para a violência dentro da família. Não cobiçoso de torpe ganância. Ou seja, o pastor não deve ser ambicioso? Eu penso que deve. A ambição é uma parte integrante da nossa vida e do nosso crescimento. Nenhum de nós progride se não tiver a ambição de ser melhor. Portanto, a ambição não tem mal. Aquilo que Paulo acrescenta, e aliás Paulo é sistematicamente mal citado, por exemplo, quando dizem que Paulo afirmou que o dinheiro é a raiz de todos os males, é mentira. Paulo disse que é o amor ao dinheiro que é a raiz dos males. O dinheiro per si não tem culpa nenhuma daquilo que nós fazemos com ele, ou por ele. Mas Paulo aqui está claramente a dizer que não deve ser cobiçoso de torpe ganância. A ganância é uma ambição desmedida, exagerada, que vai sobre os direitos dos outros para atingir os nossos próprios objetivos. Isso não é aceitável de maneira nenhuma para um pastor. O pastor deve ser o servo da igreja e o servo do Senhor na igreja. Nunca há alguém que use a igreja para os seus fins. Infelizmente, os mais antigos aqui na igreja já passaram uma situação em que isso não se verificou. E foi terrível para a igreja. Acrescenta que deve ser moderado. Moderado quer dizer razoável, quer dizer equitativo. Não é igualitário. As coisas que não são iguais não podem ser tratadas de forma igual, mas podem ser tratadas de forma equitativa, ou seja, proporcional e com justiça. Não contencioso. Naturalmente, não nos convém de todo um pastor que gosta de litígios, que gosta de pegar com este irmão, que gosta de ir para um programa de rádio ou de televisão, protestar, dizer mal disto, dizer mal daquilo, só para que se fale. Por vezes temos a tendência de dizer isto não é má publicidade, desde que se fala em Cristo está tudo bem. Não é verdade. Pode-se aproveitar falar em Cristo para dar motivo aos descretos para atacarem Cristo e atacarem a Igreja. Não é correto que se faça. Sim, o nosso pastor deverá ser um homem tranquilo, que não procura o litígio, mas procura a paz. Não avarento. Não avarento em relação, sobretudo, aos bens materiais. Ou seja, não deve colocar como seu objetivo máximo a posse de bens materiais. Deve manter a noção que o espírito é efetivamente mais importante. Os bens materiais devem nos servir
para poder procurar cultivar os bens espirituais e não para acumular para si. Desculpem. Que governe bem a sua casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da Igreja de Deus? Efetivamente, é um dos pormenores que às vezes me faz confusão. É muito complicado quando estamos a ouvir alguém a pregar, nomeadamente, isto não é uma pregação, um estudo bíblico, mas quando ouvimos alguém a pregar, a exortar-nos, conhecermos bem essa pessoa, conhecermos bem a sua vida e dizer, como diz o nosso povo, bem prega ao Frei Tomás, ouve o que ele diz, mas não faças o que ele faz. Isso não pode acontecer com o nosso pastor. A sua casa deve ser bem gerida, em todos os aspectos. E quando digo a sua casa, não é só a gestão financeira da sua casa não ser ruinosa. Também a gestão da educação dos seus filhos. Uma coisa que, para qualquer um de nós que tem filhos, sabe como é complicado. E ainda mais complicado é quando nós queremos gerir a educação dos nossos filhos nos caminhos do Senhor. Cada vez mais estão a ser afastados do mundanismo, pelas más influências que o mal, porque, como nos lembramos, quando o diabo tentou o Senhor Jesus, mostrou-lhe todos os reinos da terra e disse: tudo isto te entrego porque a mim me foi dado e dou a quem quero. O mundo é do mal. O mundo é do diabo. E nós devemos ter o cuidado de despertar e alertar as nossas crianças para esse facto. Porque às vezes vêm-se coisas tão bonitas, mas não nos podemos esquecer que também está escrito que o próprio Satanás, por vezes, se veste como anjo de luz. O mal, às vezes, é tão atrativo e não se vê mal nenhum, não se vê problema nenhum em aceder àquele bocadinho de mal. Mas depois isso vai-se multiplicar e aquilo que era um bocadinho só é como um toque numa maçã. Primeiro é só um bocadinho, mas ao fim de algum tempo está toda a maçã podre. A nossa vida, ao fim de um bocadinho de ceder ao mal, vai ceder mais um bocadinho e outro bocadinho e a dado momento ficamos mesmo perdidos. Este governo é, portanto, fundamental. Porque, efetivamente, se alguém não é capaz de gerir bem e governar bem a sua casa, tem meia dúzia, uma dúzia de pessoas, não conseguirá gerir uma casa, que é a Igreja do nosso Deus, que tem dezenas ou centenas de pessoas. E que influencia, através dessas pessoas, centenas ou milhares. Um pormenor que agora quase que cai mal está no início do versículo 6. Não neófito. Agora, praticamente, a novidade é tudo. Quanto mais novo, melhor. Já estive presente em sessões de inovação, gestão, etc., em que foi dito, com máximo descaramento, que sistematicamente deveriam ser colocadas pessoas de 30 anos ou menos à frente das organizações para as poderem fazer evoluir. Eu não tenho qualquer dúvida que os mais novos, efetivamente, podem trazer novas ideias. O problema é que os mais velhos já tiveram 90 e tal % dessas novas ideias, já bateram na parede, já perceberam que essas ideias são más. Quando os mais novos não aprendem com os mais velhos, vão repetir o erro. Isso é uma perda. Eu recordo a frase de, não tenho certeza de quem, penso que foi Churchill, que disse que quando não conhecemos a história estamos condenados a repeti-la. E nós também, quando não conhecemos, não temos experiência de vida, muitas vezes repetimos erros que eram desnecessários. Mas o grande problema que Paulo vê nisto não é propriamente a realização do erro. É o que vem a seguir. É que alguém que seja demasiado jovem pode ficar muito orgulhoso de ser um pastor. Pode ficar convencido que está particularmente abençoado mais do que os outros. Eu não tenho dúvida que qualquer um de nós é particularmente abençoado por Deus. Mas o particularmente não quer dizer mais.
Quando estamos convencidos que Deus nos abençoa mais a nós do que os outros, porque nós somos melhores, estamos a dar, desculpem a expressão, um pontapé na graça. Porque a graça não é assim que funciona. Aqueles que tiverem dúvidas, vão ler a história de Esaú e Jacó, ou a história de Leia e Raquel. A graça é dada por Deus a quem quer. Não é porque eu sou melhor ou porque eu sou pior. Então, os neófitos caem mais vezes nesses erros. É que é importante alguma experiência. E a última expressão que Paulo usa é: convém que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Irmãos, muitas vezes nós, igreja, fechamos em nós. Achamos que se nos barricarmos aqui dentro, seremos puros e os problemas ficam lá fora. Eu vou recordar que os monges já fizeram isso há centenas de anos, milhares de anos, e deu mau resultado. Nós não nos podemos isolar do mundo. Jesus mesmo disse, na sua oração, a verdadeira oração de Jesus, que está em João 17, a oração pelos seus discípulos, diz: não peço, Pai, que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A ideia não é nós sairmos do mundo. Aliás, nós só podemos ser uma luz no mundo se estivermos no mundo. Se formos uma luz muito brilhante, mas estivermos fechados, ninguém vê essa luz. E, portanto, a luz não é perfeitamente inútil. É importante que nós vejamos a interação de cada um de nós, e mais ainda do nosso pastor, com os outros. Os bons frutos vão se refletir também nos outros. E os outros vão reconhecer que aquela pessoa, aquele homem, sobretudo o homem, aquele homem é diferente. E não é diferente por ele, é diferente porque está cheio do Espírito de Deus. É diferente porque procura agradar a Deus. Só assim é que nós temos, efetivamente, a certeza de que, de que essa pessoa não está apenas a atuar para nós, mas é, efetivamente, alguém mudado, redimido. Na minha experiência pessoal, há muitos anos já, eu conheci um pastor que dentro da igreja era um homem excepcional. Bem preparado. Excelente orador. Mais do que excelente orador, um excelente pregador. Capaz de ensinar. Tinha todas essas qualidades. Quem não o conhecesse de lado nenhum seria um ótimo pastor de qualquer igreja. Já agora, e tinha frutos. A igreja que ele foi pastorear, quando ele entrou, tinha 12 membros. Quando ele foi obrigado a seguir, tinha 80 e tal membros. Poucos anos depois. E estava em crescimento. E tinha feito 4 missões. Parece tudo um homem à medida de Deus. Mas não era. Era infiel. Era violento. Dedicava-se ao jogo. E o mal que ele fez prejudicou a igreja e os habitantes da cidade onde ele viveu, porque ele deu muito mau nome à igreja, durante mais de 10 anos. A escolha de um pastor é alguma coisa muito complexa. Por isso é que eu peço aos irmãos para continuarem a fazer aquilo que tenho a certeza que estão a fazer. Orar. Volto a dizer, não podemos ser nós a escolher o nosso pastor. Se formos, vamos cair em erro. Porque vamos ser enganados. Não necessariamente pelo pastor, mas pelo maligno. Quanto mais confusão houver, melhor ele está. Temos de orar para que Deus nos conceda a possibilidade de compreender o homem que ele escolheu para pastorear esta igreja, a família que ele escolheu para estar cá connosco e nos ajudar a manter-nos firmes e fiéis e a propagar a palavra do nosso Senhor, que é para isso que a igreja foi.